Muito bem, então vamos começar mais um estudo bíblico. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos louvar e agradecer ao teu santo nome. Muito obrigado pela vida dos irmãos e irmãs que estão aqui presentes, também por esse clima de amizade, de alegria, Pai. Nós somos muito gratos ao Senhor, que o Senhor ainda nos dá condições de rir, de contar piadas, de nos alegrarmos uns com os outros. Obrigado por esse tempo saudável, agradável que a gente teve. Que o Senhor possa tomar a vida de cada um dos irmãos em tuas mãos. O Senhor conhece as lutas, os sofrimentos, aquilo que às vezes magoa cada um, aquilo que entristece, mas que o Senhor possa estar tratando isso na vida de cada um. Nos ajude, nos abençoe, nos dê a tua graça, que o teu Santo Espírito também possa nos iluminar. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. 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 Então, hoje é do 17 ao 21, Romanos 15, lá na descrição, o Gilson, que foi o único que leu, né, hoje de manhã, ele apontou essa questão, mas é só até o 21 mesmo. Como faz um tempo que nós tivemos a nossa última EBD, eu vou ler a partir do 14, para a gente pegar pelo menos um contexto aqui mais imediato, depois a gente vai dar a sequência, tá? A partir do 14, diz o seguinte: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então, aqui ele reconhece, né, a bondade, a maturidade desses irmãos lá de Roma, e diante disso, ele vai... Porque, assim, anteriormente ele dá várias exortações, né? Algumas exortações, inclusive, pesadas, né? Então, alguns podiam pensar assim, mas o apóstolo Paulo tá exagerando, afinal, nós somos já crentes velhos, estamos aqui há muito tempo, e isso poderia gerar, talvez, algum mal-estar. Paulo se antecipa, e ele diz, olha, eu reconheço, vocês são pessoas bondosas, são plenamente instruídos, vocês são capazes de aconselhar uns aos outros, mas ele precisa falar essas questões, ele precisa falar sobre esses assuntos. E aí, mais uma vez, ele vai tratar esse assunto que ele vem tratando em toda a carta, que é acerca da salvação. E o alvo de Paulo é o grupo de gentios, é o grupo de pessoas que não havia se convertido ao judaísmo, tampouco havia nascido no judaísmo. Seria aquelas pessoas que às vezes a gente ouve como os bárbaros, né? As pessoas de fora, né? Esse grupo. Tá? Pedro era o apóstolo dos judeus, Paulo era o apóstolo dos gentios. Era uma questão de foco, não que Paulo também não evangelizasse os judeus. E aí vem aquilo que é o nosso tema de hoje, o nosso texto de hoje. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Assim, desde Jerusalém, arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aquele que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aquele que não o haviam escutado. E aí o 22, é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Bom, eu vou então aqui fazer o compartilhamento.
Joia. Vou aumentar o foco aqui. Muito bem. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Hoje, essa coisa de marketing pessoal, né? Geralmente o indivíduo ele é colocado em evidência. Claro, quando a pessoa vai buscar um trabalho e tal, ela precisa, de fato, dizer quem ela é. E Paulo também fazia isso, né? Ainda que ele se colocasse como o menor dos apóstolos, mas ele geralmente ele afirmava suas credenciais, só que ele não enfatizava isso. Mas a gente vive num mundo hoje que prega muito um culto à personalidade, né? A pessoa sempre chamando para si a atenção. E isso mesmo nas igrejas, né? Mesmo nas igrejas. Sempre, às vezes, o pastor, o pregador, aquele grupo de louvor, aquela pessoa poderosa em curas. E, às vezes, o que menos aparece é Cristo. E Paulo diz aqui, portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Então, Cristo Jesus, Deus, aparece aqui na mesma frase, porque o foco de Paulo é Deus. Então, ele não se gaba de si mesmo. Mesmo sendo apóstolo, ele se considerava o menor deles. E nesse verso, ele diz que se gloria em Cristo Jesus. Trata-se da glorificação do seu Senhor, e não da autoglorificação, como se o evangelho dependesse exclusivamente de si próprio. E aí é um exemplo que eu já dei em outros momentos, talvez valeria a pena expressar isso de novo, quando Jimmy Swaggart, esse pastor pentecostal americano lá nos anos 80, ele era um televangelista, um homem muito famoso, muito requisitado, muita gente se converteu por meio da pregação dele. Um dia ele teria dito no seu coração, olha, o que seria da igreja sem mim? Né? Foi mais ou menos assim. Tem muitos anos que eu li essa história, né? E logo depois disso ele teria caído numa prática, numa relação extraconjugal, e isso acabou destruindo o ministério dele, pelo menos por muito tempo. Então, sempre essa coisa da fama, você lidar com a fama, lidar com essa coisa de você ser bastante aclamado pelos outros, aplaudido. Não que a Bíblia diz assim, olha, nós temos que dar honra a quem merece honra, né? Mas como a gente lida com isso? Como a gente lida com a fama? Como a gente lida com essas questões? E Paulo, ele ensina isso, olha, e ele percebia, assim, o crescimento do evangelho, tanto em termos de número, mas também geograficamente, porque Paulo, ele realmente desbravou o mundo conhecido daquela época. E ele diz, olha, eu me glorio em Cristo, eu me glorio no meu serviço a Deus. Quer dizer, o que há em mim para eu me gloriar? Não tem nada, não tem nada. Só Cristo, só serviço a Deus. O Hernando Dias Lopes diz que estão errados os que exaltam a si próprios e constroem monumentos à própria glória, levantam estátuas à própria glória. Glória dada aos homens é vanglória. Glória dada aos homens é gabulice, é fanfarronice. Portanto, isso é idolatria. Eu me constituo Deus, o centro de mim mesmo. E Deus não reparte sua glória com absolutamente ninguém, né? O texto, a palavra diz, né, que Herodes teria sido comido de bicho porque não deu glória a Deus. Quer dizer, as pessoas, né, exaltaram aquele rei, né, judeu, e ele não elevou essa glória para Deus, e ele acabou sofrendo de um castigo grandioso, né? E os castigos, eles podem vir das mais variadas formas. Pedro bateu no peito certa vez, dizendo, olha, eu posso, eu consigo, eu sou bom. Veja como eu sou bom. Eu sou capaz de morrer por ti. E Jesus fala para ele, olha, Pedro, me desculpa, mas assim, não, ele não usou essa palavra desculpa,
Eu estou aqui fazendo uma transliteração, mas não vai ser isso que vai acontecer. Você vai me negar. Você vai me negar. E, de fato, isso aconteceu. Então, Paulo tinha consciência disso, tanto que se gloriava em Cristo e no serviço que realizava para Deus. Era isso. E aí, no 18, ele diz, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecer a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou. O que ele poderia ter falado, além daquilo que Cristo realizou por seu intermédio em termos de palavra e ação? Ele poderia ter falado acerca dos seus méritos pessoais, né? Sobre a facilidade de comunicação, a facilidade de conseguir entrar em locais que talvez ninguém conseguiria. Ele podia falar do seu apostolado, das suas experiências, muitas coisas. Mas ele diz, eu não me atrevo a falar de nada, a não ser o exceto sobre aquilo que Cristo realizou por mim, em palavra e ação, a fim de levar os gentios a obedecer a Deus. Então, o alvo de Paulo era glorificar Cristo. E o modo de fazer isso era falar do que Cristo realizou por seu intermédio, tanto em palavra quanto em ação. Quer dizer, o que estava no coração de Paulo era mirar o holofote para Jesus e não para si mesmo. Ele queria que as pessoas olhassem para Cristo, não para si mesmo. O apóstolo sabia que o que geraria transformação nos corações dos gentios não eram suas próprias palavras e nem suas próprias ações, mas aquelas palavras e ações que vinham da fonte verdadeira, que vinham de Cristo. A única água que de fato pode saciar a sede não é a água que eu ofereço para as pessoas, o conselho que eu ofereço para as pessoas, acerca das minhas experiências, mas é aquilo que vem da fonte da água da vida. Jesus fala para aquela mulher samaritana que quem beber de mim nunca terá sede. Tá? Então, o que Paulo estava querendo mostrar é o seguinte, olhem para a fonte, olhem para a única coisa que pode matar a sede de vocês e, ao mesmo tempo, pode purificar vocês dos seus pecados. Seus recursos não eram de si mesmos, mas provenientes de Cristo, nada ele tinha do que se gloriar, a não ser naquele que lhe dava palavras e ações. Porque Paulo se coloca aqui como instrumento. Ainda que eu possa ter uma boa retórica, ainda que eu possa estudar, ainda que eu possa ter curso nisso ou naquilo, isso são recursos. São apenas recursos. E esses recursos não vêm de mim mesmo, mas eles vêm de Cristo. Isso sempre precisa ficar claro, porque senão a gente acaba perdendo foco e acabamos incorrendo em personalização do ministério e em auto-idolatria. Hernandes Dias Lopes é certeiro em dizer que o que Paulo considerava não era o que ele fazia por Cristo. Não eram as obras que ele fazia por Cristo, mas o que Cristo fazia por meio dele. A obra é de Cristo e o poder vem de Cristo. Paulo se colocava como apenas um instrumento, uma ferramenta nas mãos do Senhor, mas ele próprio não era o agente. O agente do ministério da evangelização e do pastoreio hoje continua sendo um Senhor, o Senhor Jesus. Ele é o único pastor de fato. Ele é o pastor das almas. Ele é o pastor das ovelhas. Foi ele que deu a vida pelas ovelhas que hoje estão seguras no aprisco. Eu apenas exerço uma função instrumental, né? E eu preciso ser fiel a isso. Então, o ministério que Paulo realizou se deu por meio de palavras e obras, ou seja, Paulo pregou e ensinou, ele aconselhou, ele escreveu, mas ele agiu, ele ia até as pessoas, ele orava por aquelas pessoas. Pessoas, inclusive, foram curadas. Ele se desgastava em viagens perigosas, ele colocava a própria vida em risco. Mas ele se preocupava em levantar ofertas para crentes judeus que passavam por dificuldades. Ele não se descuidava desse aspecto material do indivíduo. Nós podemos aqui perceber um evangelho integral, que cobre corpo, alma e espírito. Suas ações comprovavam suas palavras. O próprio Cristo procedia assim em seu ministério. Em Atos 1, verso 1, diz que
Cristo fazia e ensinava, quer dizer, ele agia e ele ensinava. E porque ele agia e ensinava, o ensino dele tinha muito mais autoridade que dos fariseus. As pessoas se espantavam, porque Jesus tinha muito mais autoridade, porque ele não fazia as coisas de uma maneira hipócrita, de fato, ele falava com uma autoridade. Paulo agia e falava com o objetivo de levar os gentios a obedecerem a Cristo. Não era para personalizar a si mesmo, não era para conquistar fama, não era para fazer uma determinada instituição crescer ou ficar notória no mundo, mas a missão dele, o alvo dele, era levar os gentios a obedecer a Cristo. Ele tinha um alvo definido, e esse alvo não era de si próprio, mas de Cristo, porque Paulo sabia que em algum momento ele ia deixar esse mundo. Em algum momento, o próprio tempo se encarregaria dele. Ele não permaneceria aqui para sempre. Mas a mensagem de Cristo, propagada por ele, pelos seus sucessores, assim como veio para Paulo por meio dos seus antecessores, por meio de Cristo, essa continuaria e ela chega até nós. E se nós formos fiéis nessa missão de levar os outros a obedecerem a Cristo, esse evangelho sempre vai continuar florescendo, ele vai continuar se propagando até o fim dos tempos. A conversão dos gentios era o primeiro degrau. E o degrau mais importante. Mas eles precisavam obedecer a Deus. E obedecer a Deus nas suas relações familiares, nas suas relações de trabalho. Eles precisavam sair do paganismo, eles precisavam deixar as obras da carne. E ao fazerem isso, os gentios precisavam, assim, abandonar todas as obras pecaminosas. Quer dizer, muitas pessoas elas ficam ainda no primeiro degrau. Elas, de fato, aceitaram Cristo. Elas tiveram um momento de arrependimento, elas aceitaram o apelo. Mas esse é só o primeiro degrau. As pessoas precisam aprender a obedecer Cristo. Paulo agia e falava com o objetivo de levar os gentios a obedecerem a Cristo. Obedecer a Cristo no momento da conversão e para toda a vida. É por isso que nós temos culto, é por isso que nós temos estudos bíblicos, é por essa razão que nós temos cursos, escola bíblica dominical, clube do livro. Isso tem uma intenção, e a intenção é que possamos obedecer Cristo cada vez mais. O verso 19 diz: pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamarei plenamente o evangelho de Cristo. Paulo diz que realizou sinais e maravilhas, prodígios, pelo poder do Espírito Santo. E aqui vem uma curiosidade, porque muitas vezes achamos que sinais e maravilhas são coisas diferentes, e não são. Trata-se da mesma coisa, só que com um enfoque diferente. E aí a gente vai ver o que significa isso. Como um pregador poderoso, seu poder não é de si mesmo. Ele diz que pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, ele fez tudo isso. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamarei plenamente o evangelho de Cristo. Um evangelho que será pregado por meio desses sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito Santo. Ele não é de si. A fonte de água que ele usa aqui é a fonte de Cristo. Então, os sinais e prodígios eram demonstrados, tá? Aqui tem um pequeno erro aqui, os sinais e prodígios eram demonstrados para comprovar seu apostolado. Assim como os milagres, os sinais e maravilhas que Cristo se utilizava, eram para comprovar que ele era de fato filho de Deus. Então, esses sinais e maravilhas, milagres, eram realizados de uma maneira sobrenatural. A diferença básica entre sinais e maravilhas é a seguinte: quando se dá ênfase no efeito exercido sobre o espectador, as pessoas ficam maravilhadas, então dá-se isso ao nome de prodígio. Mas quando o milagre aponta para fora de si,
e apresenta os atributos como poder, sabedoria e graça, a isso se dá o nome de sinais. Então, não se trata de coisas diferentes, mas de um único evento. Um esclarecimento a mais aqui. Hernando Dias Lopes diz que na qualidade de sinal, o sinal aponta para o instrumento que realizou o milagre. E aqui eu peguei o exemplo de quando Cristo acalma a tempestade. Eles ficam maravilhados, né, com o fato de Jesus ter acalmado os ventos. Aquilo foi um sinal de Cristo. Mas também foi uma maravilha. Aquilo também foi algo maravilhoso. Porque, afinal de contas, os ventos e as ondas bravias se submeteram à palavra. Tudo bem? Então, se trata do mesmo evento. A única coisa que muda aqui vai ser o foco, só o foco. Então, basicamente, o propósito de tais eventos era autenticar o ministério dos apóstolos, assim como ocorreu com Jesus. Hoje em dia, nós temos a questão dos milagres, dos sinais, das maravilhas, elas foram vulgarizadas, porque nós confundimos bastante o que é milagre e o que é bênção de Deus. Uma pessoa, vamos supor que ela foi para o hospital e ela, num estado extremamente grave, e os médicos fizeram todos os procedimentos possíveis, e aquela pessoa foi curada. Por mais difícil que tenha sido o procedimento médico, com chance 0,1 de sobrevivência, ainda assim foi ação da medicina, portanto, nós podemos dizer que aquilo foi uma bênção de Deus. Foi uma bênção de Deus. Mesmo que o médico seja ateu, mesmo que ele não creia, ainda assim ele está sendo usado por Deus para realizar ali um procedimento de cura. Então, isso é uma bênção de Deus. O milagre é quando esse mesmo médico fez tudo o que podia fazer, tudo. E aquela pessoa, ela por uma questão, ela morre, ela não sobrevive. Ou simplesmente os médicos, eles abandonam. Isso talvez não morreu ainda, está ali nas últimas, mas os médicos entendem que aquilo não tem jeito. E o médico, então, ele decide fazer a grande decisão de comunicar à família o resultado. Diz, olha, vocês se preparem, porque em 1 ou 2 horas, no máximo, ele vai partir. Então, se preparem, vão lá e se despeçam. E aí, aquela pessoa, ela volta. Isso é milagre. Isso é milagre. Tá? Porque já não houve mais uma intervenção humana. Por que isso é muito importante afirmar? Por 2 razões. Uma, porque nós não podemos vulgarizar a questão do milagre. E outra é que nós estamos tão acostumados a atribuir milagre a todas as coisas, que quando de fato um milagre verdadeiro acontece, nós nem percebemos. Tá? Nós nem percebemos. E isso é complicado. Isso é complicado. Tá certo? Então, assim, houve intervenção humana. Aquilo ali foi bênção de Deus. Graças a Deus por ter médicos, porque Deus é o dono da ciência, foi ele que criou a ciência. Mas quando nada pôde se fazer, né? Então, isso se chama milagre. Os milagres, conforme ensina João Calvino, o reformador, ele diz que o milagre não tem um fim em si mesmo. Ele não é um milagre pelo milagre, ou talvez simplesmente para trazer o conforto à pessoa, a cura imediata à pessoa. Mas o milagre existe para conduzir as pessoas ao temor de Deus. Então, as 2 principais funções do milagre iniciais, a primeira delas é evidenciar a glória de Deus. É para que Deus seja glorificado. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é conduzir as pessoas ao temor de Deus. Muitas pessoas, mesmo sendo alvos do milagre de Deus, elas não temem a Deus. Percebam na história daqueles 10 leprosos que todos eles foram curados.
e somente um voltou para agradecer a Deus. Esse, de fato, foi curado no seu corpo, da sua lepra, mas também foi curado na alma. Os outros não desenvolveram temor a Deus, pelo menos não até aquele momento. Então, os milagres que buscam glorificar as criaturas e não a Deus, e tratam de dar autoridade às mentiras e não às palavras de Deus, são do diabo. Isso é muito importante, porque muitas vezes o indivíduo ele cria um ministério tão personalizado em termos de cura, que as pessoas começam a honrar aquela pessoa. Olha, tal pregador ele tem poder de cura, tal pregador tem poder de cura, quando, na verdade, ele é apenas um pregador. Paulo nunca se fez marketing pessoal acerca de ele ser o curandeiro, em nome de Deus. Não, os sinais iam seguindo. E o mesmo acontecia com Jesus. Então, se alguém está enfermo, tragam, oram, se Deus quiser curar, ele vai curar a pessoa, se Deus não quiser, ele não vai fazer isso, tá? Mas hoje a gente percebe um movimento assim diferente, isso é bastante perigoso. E muitos realmente se investem dessa autoridade, personalizam o ministério, personificam o ministério e acabam tirando a supremacia de Deus naquele aspecto. O ministério apostólico, ele cessou. Paulo, ele era um apóstolo. E os milagres, os sinais eram para evidenciar o seu apostolado, para glorificar a Deus, levar as pessoas ao arrependimento, mas também para evidenciar o seu apostolado. E esse apostolado, esse ministério apostólico, bíblico, da maneira como nós conhecemos na Bíblia, ele cessou, porque o fundamento apostólico foi lançado. Muitos hoje se dizem apóstolos, muitos. É diferente daquilo que a Bíblia entendia como um apostolado. Nós temos boas pessoas que se dizem apóstolos hoje, né? Ou que foram consagrados como tal, e temos pessoas que não são tão boas assim. Mas o fato é que aquele ministério apostólico, aquele não existe mais. Não existe uma sucessão apostólica, tá? Nem no meio católico romano e nem nos evangélicos. Não existe, isso acabou. Tá? Então, desse modo, sinais e maravilhas não são o único modo de o Espírito Santo se manifestar. Ele não vai se manifestar apenas pelos apóstolos, mas ele se manifesta ainda hoje. E o modo como ele faz isso é de uma maneira muito diversa. Cada conversão hoje que ocorre é por meio da manifestação do Espírito Santo. E isso nós podemos chamar também de milagre, né? Na tua igreja acontece milagre? Sim, quando uma pessoa se converte, também acontece milagre. Porque não há nada mais miraculoso no mundo do que transformar um coração de pedra num coração de carne sensível a Deus. Esse é o milagre dos milagres. Indo para o final, versos 20 a 21, dizem, sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Como apóstolo, o ministério de Paulo foi abrangente. Ele pregou em Jerusalém, mas pregou no que é conhecido atualmente como Albânia e Iugoslávia. Embora seu ministério fosse abrangente, a sua filosofia de trabalho era bastante clara. Ele não edificava sobre os alicerces construídos por outros. Se em determinado lugar já tinha ali um pregador, um outro apóstolo, então ele não ia para aquele lugar. A questão não era necessariamente entrar em conflito com a autoridade de outras pessoas. Também podia ser. Mas Paulo considerava a pregação urgente. Ele queria pregar Cristo para quem não havia ouvido sobre ele, né? Essas pessoas eram alvo de Paulo. Então, Paulo era um desbravador de trilhas. Ele era um desbravador de trilhas. Ele entrava numa mata fechada e ele ia desbravando. Então, estava claro para Paulo que seu ministério era lançar fundamentos, semear a semente, mas outros deveriam vir continuar esse trabalho. Ele era um plantador de igrejas, não um mantenedor. Paulo não era um pastor.
Os presbíteros locais, então, essas pessoas dariam seguimento ao que Paulo havia iniciado, tanto que ele próprio mesmo não batizava. Ele mesmo declarou que batizou poucas pessoas, embora tivesse experiência nessa área, tá? Então, essa questão de não edificar sobre o fundamento de outro tem muito mais a ver com essa questão de urgência, né? Urgência. E que nós possamos também ter essa urgência de falar, né? Do amor de Cristo. Amém? Agora eu quero ouvir vocês, né? Vamos conversar aí até umas 10 horas, 10h10, por aí, tá? Está com vocês a palavra. Eu vou, a partir de agora, eu vou cancelar aqui a gravação, tá bom?